A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É Tempo de Ensinar EBD, um canal exclusivo para os amantes da escola bíblica dominical. Você já me conhece, eu sou Adriano Ricobelo, sou presbítero da Assembleia de Deus aqui da cidade de Franca, interior de São Paulo. Também sou professor da escola bíblica dominical. Atuo também como professor do CAPé de Franca, Centro de Aperfeiçoamento de Professores da Escola Dominical, e sou teólogo por formação. Você que está no nosso canal, seja muito bem-vindo. Você que não é inscrito ainda e está aí andando sobre os nossos vídeos, assistindo os nossos vídeos, se inscreva no nosso canal, nos dê essa força, nos dê essa credibilidade. Você não tem nada a perder, somente a ganhar. Nós temos vídeos toda semana, nós temos a videoaula que fala sobre a lição, inclusive já está postado no nosso canal. Nós temos 3 reflexões semanais, inclusive essa é a terceira referente à lição de número 12. Nós temos o Psicoteologando, que é um quadro que é feito pela minha esposa Daniela Ricobelo, que é psicóloga, e ela traz uma abordagem psicológica dentro do tema da lição. E também temos aí o quadro que se chama Populares. Nós vamos ter aí como dar aula 2, né? Porque nós fizemos o 1 e já está no nosso canal, tá bom? Então, você que também já é inscrito, não se esqueça sempre de curtir os nossos vídeos, de deixar um comentário. Eu gosto de responder todos os comentários, porque eu acho muito importante e também isso agrega ao nosso canal, mostrando para o YouTube que ele é relevante para a sua vida. Então, se você aí está assistindo, deixe aí o seu like, tá bom? Deixe o seu joinha, mostrando como voto de gratidão pelo conteúdo exposto, tá bom? Vamos lá. Na nossa reflexão hoje, nós vamos falar sobre 2 Timóteo, capítulo 3, do 1 ao 5, tá bom? Dentro desse texto, nós usamos aí o tópico 3 da lição, né? Subtópico de número 1, aonde foi falado sobre o cuidado com as aparências, né? As falsas aparências, foi falado lá no subtópico 1 e tópico 3. E hoje, aqui, nós vamos falar um pouco sobre esse versículo, que é 2 Timóteo capítulo 3, do 1 ao 5, aonde o texto no versículo 1 já começa a dizer o seguinte: sabe, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Nós vamos usar 2 termos aqui, nos últimos dias e os tempos trabalhosos, para nós fazermos a nossa introdução à reflexão. Primeiro ponto, nos últimos dias, que é o termo usado no primeiro versículo. Nós vamos ver que o autor, Paulo, ele está tendo uma conversa, uma carta é escrita a Timóteo, que é aí um jovem pastor da igreja de Éfeso. E nós vamos ver que algumas instruções pessoais já haviam sido passado para Timóteo. Capítulo 1, capítulo 2 já estava sendo iniciado. No capítulo 3, eu tenho aí uma mudança brusca de pensamento. Por quê? A mudança se passa de instruções a Timóteo com o enfoque nos falsos mestres. Então eu tenho uma mudança brusca de assunto no capítulo 3. Então, quando ele vai introduzir a questão dos falsos mestres, ele vai mostrar para Timóteo que os falsos mestres são indícios ou indicações do fim dos tempos. E nós vamos ver que isso é um conflito que irá acontecer sob a perspectiva teológica. Por isso que ele usa o termo falsos mestres, muda o ambiente, muda o tema para mostrar uma perspectiva teológica, porque nos últimos dias, Paulo e nós estamos vivendo esses últimos dias.
Mas como é que eu vou entender, como é que eu vou saber se realmente está chegando próximo desses últimos dias? Porque eu estou falando, Paulo está nos mostrando que é dentro de uma perspectiva teológica. Vamos lá. O segundo ponto abordado é tempos trabalhosos que ele citou no versículo. Esses tempos trabalhosos está na ideia de que é algo iminente, ou seja, que não tem como mudar ou alterar. Ou seja, nós vamos ver a conexão entre o fim dos tempos e a dificuldade. Então são dois elementos que vão se casar, vão se unir, vão se agregar para mostrar para nós que a dificuldade está atrelada ao final dos tempos e o final dos tempos está atrelado à dificuldade e não a facilidades. Aí nós vamos ver que tanto o final dos tempos e dificuldade é como uma característica comum que vai acontecer, ou seja, vai ser algo muito comum, algo notório. Aí ele vai servir de uma lista que mostra de forma detalhada atitudes pecadoras dos homens que caracterizarão esse período. Então nós vamos ver na lista, logo em seguida no capítulo 3, essa lista vai mostrar atitudes pecadoras de homens que vão caracterizar esse período. Então vamos lá. Nós vamos ver aqui algumas características, algumas atitudes. Primeiro, homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mãe, ingratos, profanos, sem afeto natural, ou seja, vai a surgir uma classe de pessoas que não vai ter amor pelo pai ou respeito pelo pai e pela mãe. E o afeto natural é que esse grupo também não tem afeto pela família, porque por isso que fala sem afeto natural. Irreconciliáveis, aí você entende que Deus nos deu o ministério da reconciliação, tá? É um dom nos dado, o ministério da reconciliação. Só que nesses tempos serão tão difíceis, tão trabalhosos, que o apóstolo Paulo nos mostra que haverá homens, e isso engloba mulheres, irreconciliáveis. Não querem reconciliação, querem guerra, não querem paz, não querem diálogo, eles querem sangue, tá? Outra coisa aqui, caluniadores, incontinentes, eles não respeitam pátria, eles não respeitam família, eles não respeitam o próximo, são incontinentes, eles não respeitam a lei. Também homens cruéis, sem amor para com os bons. Você vai ver Jesus falando muito sobre o amor ao próximo, ao inimigo, né? Lembra que nós estudamos isso? Se alguém te obrigar a andar 1 milha, ande 2, né? Você vai ver que aqui a referência é essas pessoas não têm amor, não é pelos os ruins, pelos bons, pelas pessoas boas que fazem o bem. Outra coisa, traidores, obstinados, orgulhosos. E o último grupo da classificação das atitudes, que são as atitudes que vão caracterizar esse grupo, esse período, são os cristãos. Por quê? Porque ele vai falar sobre 18 atitudes de homens, tá? Não são pessoas aqui, são atitudes gerais. E aqui, no último ponto, dentre as 18, ele vai classificar que há um grupo que é mais amigo dos deleites do que amigos de Deus. Por quê? Por que nós falamos que são pessoas de dentro da igreja? Porque o versículo, o capítulo, ele vai continuar dizendo o seguinte: esse grupo tem aparência de piedade, mas nega a eficácia dela, o poder dela. Então, nós vamos ver que no final, o exemplo final é o pior de todos. Porque esse grupo que tem aparência de piedade, eles são mais amigos dos deleites do que amigos
de Deus. Então, eles têm aparência de piedade, mas não praticam a piedade. Aí nós vamos ver que Paulo retorna ao enfoque de suas observações aos falsos mestres, tá? Por quê? Porque agora ele vai voltar e vai finalizar. E nós vamos ver que a afirmação, por que ele volta ao enfoque? Porque ele começa a falar sobre os falsos mestres e depois ele vai dizer o seguinte: destes, afasta-te. Ou seja, desse grupo, dessas pessoas que são e têm uma aparência de piedade, mas negam a eficácia dela, o poder dela, dessas pessoas, afasta-te. Elas podem te contaminar, elas podem te conduzir ao erro. Aí nós vamos começar a encerrar aqui a nossa reflexão dizendo o seguinte: olha, nesses últimos dias, esses últimos dias são descritos, como eles são descritos? Eles são descritos como trabalhosos, eles são descritos como terríveis, mas eles não são descritos como terríveis e trabalhosos simplesmente porque são difíceis e perigosos. Não é isso. A ideia do texto de Paulo é nos mostrar que o mal está associado a eles. Então, é o grande problema do final dos tempos, é isso, que não é o perigo, não é a dificuldade, é o mal que está associado a eles. Então, esse mal está em volta dessas pessoas, desses grupos que cometem barbáries, cometem maldades, a fim de indicar que esse final dos tempos chegou e está chegando, tá bom? Então, nós tomemos muito cuidado, seremos bem observadores nessa questão de entender que Paulo já naquela época já estava falando do final dos tempos. E esse final dos tempos, Paulo esperava Jesus naquele tempo, que Jesus voltasse no período dele, e Jesus não voltou. Mas nós entramos na última semana de Daniel, nos momentos finais da igreja. E esses momentos finais vão ser caracterizados por atitudes de homens, de mulheres que cometem o mal. E pessoas também de dentro da igreja que você vai ver que tem aparência de piedade, mas são mais amigos do deleites do que amigos de Deus. Então, esse texto fecha a nossa reflexão dessa semana falando sobre esses falsos mestres. A revista ela foi direto aos falsos mestres. Aqui na nossa reflexão, nós falamos um pouco das atitudes que caracterizarão o período dos últimos dias e nos mostra que nós devemos ficar bem alertas e vigilantes. É por isso que a Bíblia vai dizer: vigiai e orai para não cair em tentação. Então, nesses últimos dias, muitas pessoas vão cair em tentação porque vão dar ouvidos a esse grupo e a essas pessoas. Amém? Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua casa. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir os nossos vídeos e também fazer o seu comentário, tá bom? Deus abençoe vocês. Se vocês quiserem que a gente vai aí na sua igreja, entre em contato, eu vou deixar aí na descrição do vídeo o meu telefone comercial. Você pode entrar em contato pelo WhatsApp e a gente vai ter um bom papo, tá bom? Deus abençoe vocês, Deus abençoe grandemente e até o próximo vídeo em nome de Jesus.